Olá, boa noite a todos que estão chegando. E a gente já está aqui com todos. Lucy, Marcelo, Pascoal, Francisca, Dárcio, Lilis, Maria Souza, Marcelo Oliveira, Bárbara Torres, todo mundo aqui participando. O Jamildo está ajeitando a câmera, caiu a câmera. Lano, Eduarda Távora. Deixa eu esperar aqui, porque Jamildo caiu, e a gente vai esperar ele voltar. Quando ele voltar aqui, a gente continua. Kevin, Flávia, grande abraço para todos vocês, boa noite. Adriana Mello, um abraço para você. Marcos Antônio, um abraço para você também. Agora, vamos tentar de novo com o Jamildo. Vamos lá, Jamildo. Será que agora deu certo? Alex, Everton, Igor Silva. Opa! Chegou. Grande Jamildo. Tudo Boa bem? noite. Tudo bom? Graças a Deus. Boa noite para Elis também, ali falando com a gente. Ô, Jamildo, tá, eu ia dizer, para baixar um pouquinho, tá ótimo agora. Ô, Jamildo, muito boa noite para você. Há quanto tempo, né, rapaz? Ontem eu encerrei aqui dizendo, Jamildo, amanhã a gente vai almoçar. Amanhã a gente tinha marcado um almoço hoje, a gente vai almoçar amanhã, você saiu. Será que ele vai? Mas a gente estava junto até agora. Pois é, desculpa, é porque sou meio atrapalhado com tecnologia e às vezes angustiado, acelerado, aí eu desliguei, foi mal. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você, para a gente já começar. Aliás, você que começa hoje, vamos falar. Vamos começar então falando sobre o que hoje, Jamildo? Falando sobre política, o que aconteceu hoje para a gente já começar o. A gente podia falar sobre Tamandaré. Um assunto que repercutiu muito aqui no blog. Foi colocado o resultado da reunião que discutiu a questão do Sérgio Hacker, lá de Tamandaré, o prefeito acusado de improbidade, tinha um pedido, inclusive, de impeachment contra ele, 2 pedidos, por conta dele ter usado uma empregada doméstica como cargo comissionado na gestão. Não é só mais uma empregada doméstica, para a infelicidade dele, né, e da própria chama Mirtes Renata, o filho envolveu-se naquele acidente em que caiu de um edifício aqui no centro do Recife. Ele estava aos cuidados da esposa do prefeito e subiu no elevador, acabou, né, acidentalmente ou não, caindo e morrendo, um incidente muito triste. A votação foi 7-3, ele conseguiu se livrar. Podia ter um impeachment? Dificilmente, porque essa decisão é política e os prefeitos normalmente detêm o controle político das assembleias, né, via indicação de cargos comissionados e outras vantagens. Então muitos deles abdicam do seu dever e direito de fiscalização para ampliar os espaços políticos. Com que objetivo? Na próxima eleição, ter vantagem sobre outros competidores e se perpetuarem no poder. Até o pessoal aqui do Recife apresentou uma das ações para tentar destituir o prefeito. Agora, em relação a esse assunto, antes que você comente, a gente pode dizer que ainda falta justiça comum, não se pronunciou, pode ter outro entendimento, e o próprio departamento administrativo, o âmbito administrativo, com um entendimento que vai vir do TCE, que também está investigando essas contratações, né? Aí o TCE pode prever uma punição, inclusive falar que houve realmente uma improbidade administrativa. Aí a coisa muda de figura, não é só o julgamento político por parte dos vereadores da cidade. Exatamente. Eu acho que o ponto mais importante aí, no momento que a gente começou a falar sobre o assunto, Jamildo, todo mundo aqui, ó, já, absurdo, absurdo. A palavra que eu mais vi aqui foi absurdo. Absurdo, isso foi um absurdo. O Alex, a Adriana Melo, Dilma também, dizendo vergonha, política patrimonial. Robson Rodrigues também, dizendo que é uma vergonha. Vergonha e absurdo, foi o que eu mais vi aqui. Sabe o que é que acontece? Nesse caso, você está certíssimo, porque ainda vai
o TCE está acompanhando, a gente vai ver Tribunal de Contas, a gente vai ver Tribunal de Justiça de Pernambuco também agindo em relação a isso. Agora, sabe o que é absurdo? E aí é a tal coisa. Realmente, impeachment é um julgamento político. Não tem dúvida em relação a isso. Eles podem inventar qualquer coisa para não ter que julgar o prefeito. Eles podem dizer que, como eles disseram, e a justificativa foi essa, inclusive, a justificativa para o arquivamento do processo, foi que, não, olha, não é a gente, não, isso é responsabilidade da justiça, isso é responsabilidade dos juízes, a gente não precisa se meter nisso. Tudo bem, não precisa. Agora, sabe qual é o absurdo? O absurdo é você chegar para os seus eleitores, você chegar para uma cidade inteira, para um município inteiro, e você dizer, olha, é o seguinte, o prefeito realmente, e ele admitiu isso, o prefeito admitiu que estava utilizando funcionários da prefeitura na casa dele, e que a prefeitura estava pagando os funcionários que serviam não a população de Tamandaré, mas serviam a família dele, certo? Ele admitiu isso. Por que ele admitiu isso? Ele admitiu porque, inclusive, ele foi tentar devolver o dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Ele fez a devolução do dinheiro, e não tem essa de devolver o dinheiro, acabou não, o crime já tinha sido cometido. Certo? Agora, os vereadores, 7 vereadores, 3 ainda escaparam, mas 7 vereadores chegam lá e dizem, olha, realmente, ele admitiu, teve tudo isso, mas não vamos se meter não, a gente não vai se meter não, deixa para lá, sabe? E você chegar para os seus eleitores, pessoas que confiaram em você, durante um período de 4 anos agora, porque eles tiveram um mandato de 4 anos, e no fim desse período eles chegam, você chegar para o seu eleitor e dizer, olha, você que confiou em mim, porque achava que eu ia fazer um bom trabalho aqui, eu queria dizer a você que o prefeito comete crime, eu não estou nem aí, eu não vou me meter. Porque, na verdade, o que eles disseram foi isso. Quando eles chegam e dizem que não vão nem sequer investigar, que não vão nem sequer abrir um procedimento para tentar acompanhar, para tentar investigar, para tentar entender o que foi que aconteceu, eles estão dizendo isso para o eleitor. Eles estão dizendo, eleitor, ó, você é bobo, tá certo? Porque eu não vou me meter nessa situação. Se você acha que eu vou me meter nessa situação, eu não vou me meter nessa situação. Foi isso que os vereadores disseram. Infelizmente, é isso que eles disseram. Agora, vem a eleição por aí. Vem a eleição por aí. Vou destacar até uma coisa, viu, Jamil, que eu acompanhei a sessão porque eles resolveram transmitir a sessão por uma transmissão do Facebook, um vídeo do Facebook que ficou muito mal, por sinal. A transmissão horrível, por sinal. E os autores, eles tinham pedido para participar, os autores da denúncia, eles tinham pedido para participar, para poder assistir pelo menos a sessão. E o presidente, ele passa, coisa de 20 minutos antes da decisão, ele passa um sermão na transmissão, dizendo, olha, teve gente que disse que a gente não tinha transparência, que a gente não ia aqui, então a gente não vai deixar ninguém vir para cá para acompanhar aqui dentro, para ninguém correr risco por causa da pandemia, mas estamos transmitindo pela internet, está aqui a transmissão. Sabe o que foi que aconteceu? Menos de 20 minutos depois, a transmissão saiu e ninguém ficou sabendo do resultado até hoje. Hoje foi que foram atrás para ver o resultado. Ninguém viu como é que foi a votação, ninguém viu nada. Viu uma votação e a outra ninguém soube de nada, porque simplesmente a conexão caiu. Então ficou bem bonito realmente para a Câmara de Vereadores, para não dizer o contrário, para a Câmara de Vereadores de Tamandaré. Viu? Triste, né, Igor, que ele não pode usar isso em sua defesa, mas parece ser tão rotineiro, parece ser tão corriqueiro. Não é o primeiro prefeito que faz uso disso, desse expediente, né? Infelizmente. E as nossas casas de fiscalização, às vezes, falham nessa... Foi preciso que acontecesse um acidente para que as pessoas tivessem conhecimento. É verdade. E o que eu mais escutei quando aconteceu a tragédia, e terrível, aquela coisa terrível, quando aconteceu e quando descobriram que a funcionária era paga pela Prefeitura de Tamandaré, quem descobriu, inclusive, foi nossa colega, a Ciara. Foi Ciara que descobriu e fez uma reportagem sobre isso, fez a denúncia, inclusive, lá no Jornal do Comércio. E a gente, a partir do momento que se descobriu isso, eu recebi mensagens que a gente sempre recebe, eu recebi mensagens de gente dizendo, não é só em Tamandaré não, viu? Tem outros lugares também. Se for atrás, vai descobrir que tem, naquela região ali, inclusive, naquela região,
Isso é prática comum. E aí, inclusive, uma dessas pessoas disse o seguinte, disse, ó, inclusive, descobriram que Mirtes, que é a mãe do garoto dessa tragédia, descobriram ela, mas não é só ela não, viu? Eu recebi uma mensagem assim, e realmente, quando os técnicos foram lá para avaliar, disseram, ó, no mínimo são 3. No mínimo 3. Talvez tenha mais. O pessoal está perguntando aqui o JX... Não, JX, eu não sei como é o nome dela, mas JX Coelho. Ela está dizendo aqui, eu não sei se é Jéssica, mas ela está perguntando aqui, e agora? A gente estava falando sobre isso agora. E agora tem que esperar a justiça, porque os vereadores não vão resolver. Então vai ter que ser com o Tribunal de Justiça, né, Júlio? É verdade. Lembrar aqui que você veja que acontece absurdos até na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? No centro político e econômico do país, o escândalo das rachadinhas, nada mais é do que um desvirtuamento semelhante, que é você burlar a indicação política que deveria ser para assessorar a fiscalização dos prefeitos, sendo mal utilizado. Eu chamei ela de Jéssica Jaqueline, ela botou aqui, a Jaqueline Coelho, pronto. Certo. Por falar em Coelho, vamos falar do Recife? Vamos lá. Porque eu me lembrei do Recife, olha, hoje um dos motos que eu acho que a gente podia tratar é a questão do armamento da Guarda Municipal. E por quê? Porque a entidade do setor está reunindo os pré-candidatos, eles buscam encontrar um candidato ideal para escolher, se todo mundo vai votar fechado nessa pessoa. Então, já fizeram um evento na semana passada com Patrícia Domingos, Mendonça teve hoje e também teve Alberto Feitosa. O Mendonça Filho, para contextualizar aqui, ele defendeu o armamento, disse que também precisava criar uma espécie de academia de formação para poder valorizar os servidores e com todas as letras, disse que tinha que ter acesso à posse e ao porte de arma. São duas coisas, né? Acesso à posse é uma coisa e portar realmente a arma é outra. Isso está regulamentado por uma legislação federal, como vocês sabem, inclusive o número até é interessante, 13.22. Eu não sei se é uma referência à arma ou foi só uma coincidência. Podia ser 13.40 ou .50, mas bem. O Recife não adota. Perdão? Não, o 13.22 eu acho que não é. Como é uma lei, ela deve ser 1322. A lei 1322. Quem botou aí como 13.22 para parecer uma arma, realmente. Exato. O Recife ele não adota, e é por isso que os candidatos de oposição estão batendo, mas os socialistas defendem a tese de que não seria bom, não é bom, e até hoje não colocaram em prática, com a argumentação de que você teria mais armas nas ruas, inclusive com o risco delas serem desviadas para o crime. E lembrando também que a concepção da Guarda Municipal é cuidar do patrimônio, não é combater a violência, que isso é trabalho da PM, do governo do Estado, né? Também teve por lá o Alberto Feitosa, foi inclusive bastante festejado porque ele é militar, né? Inclusive agora só se apresenta como coronel para tentar fazer uma aproximação maior com os grupos bolsonaristas. E ele disse com todas as letras, olha, já vesti uma farda, calcei coturno, peguei arma para defender a sociedade. Quem vocês acham que será o melhor candidato para defender a proposta de vocês? Está em jogo pelo menos 2.000 pessoas ou 2.000 famílias, voto, um bocado de voto, né? E diz com todas as letras, temos que ter o armamento, temos que ter a capacitação, e criticou diretamente Geraldo Júlio, dizendo que ele é inimigo de Bolsonaro, por isso que ele não quer que tenha as armas em poder dos policiais. Na sequência ainda vai aparecer por lá Marília Reis, Daniel Coelho e João Campos. Vamos ver esses candidatos, né? Daniel mais ao centro, os outros mais à esquerda, como é que defendem, como é que se comportam em relação a esse tema. Você tem alguma aposta? Olha, no caso de Daniel Coelho, não sei, como Daniel Coelho está fazendo um aceno aí, ele sempre vem fazendo esse aceno à direita para tentar se consolidar como um candidato viável à direita, é bem provável que ele defenda
ali o armamento, mas que tem alguma condição realmente. Às vezes, olha, tem alguns municípios, algumas pessoas que fazem a defesa, por exemplo, e o armamento ser liberado, mas tem que ter muito treinamento antes e tudo, mas o armamento ser liberado e ele não poder levar a arma para casa. Ele não pode levar a arma para casa, ele só pode usar a arma enquanto ele estiver em serviço. Só que aí é muito complicado, porque a partir do momento que ele está ali armado, depois você obrigar ele a ir sem a arma para casa, você coloca a vida dele em risco. Mais do que a vida dele já está em risco no dia a dia desarmado. Então, realmente é uma situação muito difícil, é muito complicado. Se a gente fosse pensar no mundo ideal, vamos pensar no mundo ideal. Não vamos pensar que o custo é alto, nada. Vamos pensar no mundo ideal. Qual é o mundo ideal? Você faz concurso para a Polícia Militar, lá no governo do Estado, faz concurso para a Polícia Militar para você ter um efetivo digno do tamanho da população. Isso aí você precisa, porque aí você tem um controle maior. Você vai ter um controle maior. Você quer aumentar a segurança, o objetivo é aumentar a segurança, aumenta o número de policiais militares, então faz concurso. E aí tem muito guarda municipal, porque o guarda municipal, ele está ali como guarda municipal, ele passou naquele concurso, tem alguns que estão ali por amor mesmo, eles gostam mesmo da guarda e eles amam estar ali. É natural. E tem alguns que gostariam de fazer um concurso para a Polícia Militar também. Então, se você abre mais vagas para concurso para a Polícia Militar, se você abre mais vagas, se você tem mais espaço também para treinar, mais estrutura para treinar os policiais militares, você teria ali o ideal. Então, imagine se a gente dobra o número de policiais hoje. O número do efetivo que a gente tem hoje, de policiais militares, se a gente dobra esse número, esse efetivo, a gente vai conseguir cobrir uma área muito maior, e pode ser até mais efetivo do que se a gente simplesmente armar a Guarda Municipal. Então, tem que ver como é que faria isso. E no caso da Polícia Militar, o controle ele é muito maior, porque o nome já está dizendo, é uma polícia militar. Então, o treinamento é militar. E tem, o treinamento... E tem uma corregedoria também, né? Não, a corregedoria tem também para a Guarda Municipal. Corregedoria. Mas a Guarda Municipal você tem um departamento também que vai fazer uma avaliação de tudo isso. Mas o principal é o treinamento. O treinamento militar, a disciplina militar. Então, se você vai implantar a disciplina militar na Guarda Municipal, é muito complicado, é muito difícil para fazer isso. Então, se você fizer um aumento de efetivo no governo do Estado, talvez seja muito melhor do que você simplesmente chegar e dar arma para os guardas municipais. Se for para dar a arma para os guardas municipais, você tem que fazer isso com muita segurança, com muito treinamento. Tem que ser feito com muito treinamento, porque é muito complicado. A gente tem, Jamildo, casos, eu lembro quando implantaram, eu estava em Caruaru, quando implantaram a Guarda Municipal em Caruaru. E aí, no primeiro ano, o que teve de caso de abuso, de agressão, de tudo. E aí, na época, a ideia era, inclusive, armar os guardas municipais. E hoje em dia não, hoje em dia está bem tranquilo. Depois de um ano, depois de algumas polêmicas que aconteceram lá, depois normalizou, ficou bem tranquilo. Hoje realmente é muito tranquilo. Mas no início tem até uma dificuldade em relação à população. A população, tem muita gente da população que não respeita o guarda municipal. Acha que ele não merece respeito, ele merece respeito, todo respeito. E tem muita gente, tem muito cidadão que acha que não precisa respeitar a Guarda Municipal, só respeita a polícia. Então, essa cultura precisa mudar. Lá em Caruaru começou como um problema e acabou sendo resolvido depois. Acabou sendo resolvido porque as pessoas passaram a respeitar os guardas. E eles não são armados. Não precisou armar a guarda lá para poder ter respeito. É uma questão de cultura, realmente. Agora, que os guardas, eles correm risco, porque eles estão ali em contato direto com o crime e desarmados, eles correm. Então a gente precisa talvez ter um efetivo policial da Polícia Militar maior para poder dar segurança também aos guardas. Lembrando aqui que algumas cidades já têm essa faculdade, né? Tem pela lei o direito de escolher. Paulista fez isso e a gente até aqui não teve notícia de nenhum caso grave de desvio de arma ou mesmo incidente por conta da posse e do uso da arma. E também Petrolina também divulgou que passa por treinamento da Polícia Federal e tudo, não é uma coisa feita de qualquer maneira. Mas quando você falou em questão de cidadania, eu lembro que em Londres, por exemplo, os guardas não andam armados.
e as pessoas respeitam, porque realmente a cultura é de respeito à ordem e à lei. Mas você está falando de um país bastante civilizado, né? Não está falando das condições que a gente tem no Brasil. Agora, em relação às próximas semanas, eu tenho muita curiosidade para ver como é que vai ser Marília e especialmente João Campos. Porque João Campos não vai poder chegar lá e ter um discurso diferente do que o PSB fez até aqui. Será que ele vai ser vaiado? Porque o Alberto Feitosa foi muito festejado. E ele não vai dizer, olha, vou armar vocês. Vai dizer o quê? Talvez haja aí uma saia justa. Não estou querendo que isso aconteça, não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas que vai ser uma saia justa, talvez, né? Vai ter que arranjar um meio termo ali. Ele vai ter que chegar, tanto ele como Marília, eles vão ter que arranjar um meio termo, vão ter que chegar ali, um meio termo para tentar... Nessas horas, o que você tem que fazer, se você não concorda com isso, é ele chegar lá e apresentar... Vamos estudar. Gosto. Ou então vai com esse vamos estudar, que esse vamos estudar é terrível, rapaz. Vamos estudar é a resposta de quem não quer dar resposta, sabe? Porque, no mínimo, ou você não se preparou para aquilo, ou você não quer responder. Então, as duas situações é ruim. Para as duas situações é ruim. Você falou em João Campos, eu queria aproveitar para falar o seguinte. Eu queria aproveitar para falar o seguinte. Ontem a gente disse aqui, e aí eu recebi a resposta agora há pouco sobre isso, não é bem assim, mandaram uma mensagem dizendo, não é bem assim, João Campos não está querendo criar um novo departamento. Ele falou que ia criar uma nova estrutura, ia criar uma estrutura dentro da administração pública. Quando você cria uma estrutura, você está criando um guarda-chuva. O guarda-chuva é um departamento, uma diretoria, uma secretaria. Ele falou em estrutura. Mas, enfim, hoje ele explicou, dizendo que aquela história lá da mobilidade, que a gente falou ontem aqui, ele disse, aquela história da mobilidade, a gente vai fazer a mobilidade humana, a gente vai fazer a mobilidade para os pedestres, para os ciclistas, mas não vai criar estrutura nenhuma. Aí disse, tá, então tá bom. Porque era a nossa crítica ontem, era a minha crítica, a crítica que eu fiz aqui ontem foi exatamente isso, essa história de chegar e ter que criar, toda vez, tive uma ideia, cria uma secretaria, tive uma ideia, vamos criar um departamento e arranjar um monte de gente para trabalhar, um monte de novos cargos, empregos, para poder começar a desempenhar, a desenvolver alguma ideia. Não dá para ser assim, não dá para ser assim. A gente tem que pensar em fazer mais com menos. A gente tem que ser mais efetivo, a gente tem que ser mais, tem que se organizar realmente enquanto poder público. A gente tem que começar a cobrar do poder público que eles sejam realmente mais efetivos, que eles consigam racionalizar, que eles consigam fazer mais com menos. Seja quem for o prefeito, mas a gente tem que cobrar o tempo todo, que se faça mais com menos, porque não está em tempo de você estar tendo ideia, tive uma ideia, vamos criar uma secretaria. Mas aí, enfim, ele explicou, disse que não é isso, não vai criar departamento, que não vai ter nenhum novo custo e que vai ser realmente dentro da estrutura que já existe. Melhor. Literal aqui, às 15h30 ontem, quando a gente reportou, falou justamente isso. Nessa quarta-feira, sugeriu a criação de uma área exclusiva na estrutura organizacional da prefeitura para pedestres, ciclistas e usuários de transporte coletivo. E disse que isso tinha que ser reportado diretamente ao prefeito para garantir a priorização das ações. Né? É como se fosse uma estrutura lá de apoio, mas não necessariamente uma secretaria. E se fosse uma secretaria, de repente você corta de um lado, puxa de outro, não necessariamente você vai criar mais cargo, né? O importante é que funcionasse, o importante é que a política fosse voltada para a maioria. Eu acho que essa aí é a questão central. Mas que não tenha novo custo, sabe, Jamil? Não pode ter novo custo. Você não pode simplesmente você chegar e, se você for para redirecionar, tudo bem. Você quer redirecionar, tranquilo, não tem problema nenhum. Toda proposta que for uma boa ideia e que for para redirecionar custo, tudo bem, não tem problema nenhum. Vai, redireciona, tira dali, coloca aqui, porque a prioridade vai ser essa. Não tem problema nenhum. Agora, quando fala em criar nova estrutura, se for para falar em criar nova estrutura... Você tomou um susto, né? Não, eu me assusto, porque eu me assusto principalmente pelo seguinte, não está em tempo de a gente falar em novos custos,
O tempo que a gente vive não é um tempo de se falar em novo custo, não é de maneira nenhuma, certo? Pelo contrário, a gente tem que falar em economizar e focar naquilo que realmente importa. E segundo, porque ele explicou, não é isso, ele não vai criar um novo custo, não é um novo departamento, uma nova estrutura, tudo bem, não tem problema, mas assusta quando vem de uma pessoa jovem que a gente espera que seja o contrário, que consiga racionalizar e consiga ter boas ideias e fazer mais com menos. É isso que a gente espera que venha. Você me lembrou agora, com esse discurso, o Paulo Guedes, né, que liberal danado esse, que quer impor novos custos para a sociedade com essa CPMF, quando a gente já está farto de imposto. A discussão deveria ser em cima da reforma administrativa. O que tem que reduzir são os custos. Se você reduzir os custos do Estado, e tem como, se tiver coragem política, você não vai estar falando de novos impostos. Ao contrário, você pode até, quem sabe, devolver ou financiar melhor quem realmente precisa, com justiça social. Mas, no Brasil, essa conta nunca é observada, nunca é olhada. Só se tenta tungar mais e mais o pobre e esfolado contribuinte. É uma vergonha. É uma vergonha. Inclusive, eu fico muito triste porque eu já hipotequei mais solidariedade ao ministro e depois que ele vem com essa proposta agora, eu fiquei muito triste, muito decepcionado. Não posso concordar. Chega de imposto. A gente já paga muito imposto. Não é? Tem que, ao contrário, tornar mais distributivo. Tem que equalizar, fazer com que as pessoas que não pagam, paguem, né? Combater a sonegação e devolver para a sociedade o tanto que a gente paga. O que a gente tem hoje é um Estado inchado, a gente paga imposto demais, a gente paga muito imposto, a gente gasta demais com o Estado e o Estado não gasta o suficiente com a sociedade. Eu tenho certeza, eu sempre disse isso, Jamildo, sempre eu digo isso, desde a época que eu trabalhava na TV Jornal, no SBT, que a gente fazia o programa lá no interior, e eu dizia sempre que a gente ia falar sobre aumento de passagem de ônibus. Vai aumentar a passagem de ônibus. Aí era a maior polêmica, quebra tudo, não quebra tudo, fecha tudo. Eu dizia o seguinte, gente, é o seguinte, eu tenho certeza que o cidadão honesto, ele não se importa de pagar alguns centavos a mais pelo transporte público. Não se importaria, de maneira nenhuma. Agora, se a qualidade fosse boa. Sabe com que é que o cidadão honesto que paga imposto, sabe com que é que ele se importa? Ele se importa em pagar esse imposto, em pagar esses centavos a mais, ou pagar 10, 20, 30 centavos a mais, e não ter transporte digno, ele não ter qualidade nenhuma nesse transporte, ele andar apertado. Você imagina o que é você chegar para o cidadão, aquilo que eu estava falando dos vereadores lá de Tamandaré, você imagina o que é o vereador chegar para o eleitor agora e dizer, olha, o prefeito cometeu crime, mas eu não vou me meter nisso não, viu? Vocês se virem aí com ele e pronto, acabou. É a mesma coisa, é você chegar agora e dizer, olha, é o seguinte, você que foi para o trabalho hoje apertado, com risco por conta da Covid, você foi no aperto, foi em pé, sendo empurrado, pisaram no seu pé, você perdeu o ponto, não conseguiu descer no seu ponto, desceu lá na frente, teve que voltar andando, o calor, toda a sujeira, tudo isso que você enfrentou, sabe? Tudo isso que você enfrentou é o seguinte, eu tenho uma notícia para você, você vai pagar mais caro amanhã. Então, esse tipo de coisa é que revolve. Então, se você tem realmente um valor, o imposto, que a gente sabe que é alto, mas se você tem um valor que você paga, que é acessível, que as pessoas conseguem pagar, mas você tem um retorno, tudo bem, não tem problema. Agora, qualquer imposto, num momento como esse, você falar em aumento de imposto realmente é muito difícil. No momento em que tanta gente está aí por aí perdendo emprego, vai perder mais até o final do ano, viu? Deixa eu só fazer um comentário. Apareceu uma pessoa aqui que estava dizendo, enquanto a gente ainda paga imposto alto, ainda é estimulado pela mídia a fazer caridade. Aí eu disse, olha, eu posso dizer, amigo, está equivocado. O imposto já está no nome, está dito, é imposto. Você não pode correr. A caridade faz quem tem consciência social e quem tem vontade de fazer. Não é obrigado. Se você não se sente
compelido a fazer porque você acha que pode dividir um pouco, se você tem privilégio, se você é uma pessoa privilegiada, tem emprego, tem recurso, tem posse, tem investimento, é completamente diferente. Então, amigo, me desculpe, mas essa sua argumentação não vale. Ó, Para mas encerrar, deixa eu lhe perguntar só uma coisa. Eu não diga. tive tempo de acompanhar a coletiva que foi dada pelo candidato do PRTB. Eu não sei se você também teve, estava numa reunião também, se teve tempo para a gente ser justo aqui, comentar alguma coisa a respeito do deputado, oh meu Deus, minha memória é cada vez pior, O do Marco PRTB. Marco Aurélio, obrigado. O Marco Sabe de alguma coisa? Dá para dar um registro? O que eu tenho de, assim, o que eu tenho de informação é que teve um anúncio agora há pouco, o anúncio foi agora à tarde, e teve, ela vai ser, assim, teve o anúncio da pré-candidatura, porque ficou uma situação complicada até para a assessoria explicar, eles tiveram que mandar outro e-mail depois para explicar. Mas o Marco Aurélio fez o seguinte, ele ia fazer o anúncio hoje, normalmente, vai anunciar oficialmente. E aí disseram, não, olha, espera, porque o Levi Fidelis, que é o presidente nacional do PRTB, quer participar também. Existia também, não sei se vai ter, mas existia a possibilidade de o general Mourão, que é o vice-presidente da República, também participar desse anúncio virtual, seria virtualmente, mas iria também participar. Então, por conta disso, ele disse, não, olha, tudo bem, então a gente faz o anúncio agora, mas eles só podem participar na semana que vem. Então, o Marco Aurélio fez hoje... Rolou uma vaidade aí? O pessoal nacional querendo aparecer também? Não sei, talvez, mas talvez também querendo participar, né, pelo menos. De qualquer forma, é bom para o Marco Aurélio, é bom para o deputado que quer ser candidato, Oi, é importante para ele. a gente ficou, ouve aqui as pessoas? terminando, ficou para segunda-feira, ele anunciou hoje que vai ser candidato, realmente, e que na segunda-feira vai ter o anúncio oficial. Perfeito. Olha, só para a gente dar aqui ouvido às pessoas, tem uma ou duas que estavam dizendo, olha, coloca o tema da live, fixa o tema da live, porque eu acho que as pessoas que entram depois acabam ficando sem saber, né? Hoje a gente falou de Tamandaré, da questão lá da revogação do pedido de cassação do prefeito por conta de contratar uma empregada. Falamos também de guarda municipal, mas é uma boa dica, Igor, você que organiza, que tem mais aí trato com a internet, quando entrar, já fixa um tema geral para as pessoas não ficarem perdidas. E aí a gente acaba ajudando que o debate flua da melhor maneira. Beleza? Estou liberado. A partir de faz isso e já coloca lá o tema para o pessoal poder acompanhar. Lembrando, gente, 7 da noite, então às 7 da noite sempre a gente está aqui falando sobre política. Vamos, a partir da próxima semana, a gente já começa, vocês estão acompanhando todo dia. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. A gente começa já na semana que vem, a gente vai começar a tentar fazer algumas entrevistas, então eu faço a entrevista de um lado com o JC, Jamildo faz a entrevista pelo NE10, a gente vai fazer lives, não vai ser somente uma, vai fazer outras também com entrevistas aqui. Aos poucos a gente vai avisando para vocês quando a gente tiver com essas entrevistas marcadas para a gente continuar falando sobre política aqui e aprofundar ainda mais. Queria só, Jamildo, eu sei que você também recebeu esse livro. Eu queria só... lá embaixo. Só falar aqui no livro. Deixa eu pegar aqui. Bom, já peguei aqui o livro, que é o seguinte, ó. O livro que a gente recebeu, eu sei que você recebeu um aí também na sua casa. É esse livro aqui, O Mundo Pós-Pandemia. Deixa eu mostrar aqui. O Mundo Pós-Pandemia. Da Caixa dos Advogados de Pernambuco. Muito bom. Muito boa iniciativa. Bons nomes. A Caixa dos Advogados de Pernambuco, ligada à OAB Pernambuco, mandou para a gente aqui esse livro, um livro maravilhoso, diga-se de passagem, agradecer ao Fernando Ribeiro. Está aqui, O Mundo Pós-Pandemia, tem texto, eu estava vendo aqui, tem texto de Felipe Santa Cruz, de Fernanda Torres, Fernando Gabeira, Fernando Henrique Cardoso, Gerson Camarote, tem Marcelo Adnet, Luiz Roberto Barroso, do STF, Mari Del Priori, que é historiadora. Muito legal mesmo. O pessoal está dizendo aqui para sortear um livro desses. A gente pode pensar nisso, sim. Boa ideia.
Vamos pensar nisso, a gente vai começar, de vez em quando a gente faz um sorteio. A gente podia fazer, Jamildo, toda sexta-feira um sorteio de um livro. O que você acha? Vamos embora. Vamos pensar nisso? Toda sexta-feira, final de semana, mas a partir da... Vou falar com o pessoal da Caixa, dos advogados, eles com certeza podem ter total interesse em promover. É um produto muito bom, estão de parabéns, porque tenta jogar uma luz para o futuro, né? Deixar o que passou para trás e tentar imaginar o que vai acontecer daqui para frente. Todo mundo tem interesse nesse tema. Como é que vai ficar a nossa vida a partir de agora? Em todos os ramos aí do conhecimento. Tem advocacia, tem psicologia, tem jornalismo, segurança pública, abrange todos os setores. Alguma coisa você vai achar de útil. Foi um projeto bem pensado. A gente devia fazer alguma coisa por aqui, com os pernambucanos. Vamos pensar nisso também, para Pernambuco. Falando sobre o pós-pandemia em Pernambuco, seria interessante também. Tem muita coisa que a gente precisa avaliar. Isso. Avaliar e também... Lacrou? Boa noite. Posso meter o dedo aqui e fechar? Pode fechar. Embora. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado pela